Vamos lá, meninas, vamos dar continuidade na meditação do livro de 1 Coríntios. Estamos chegando já no finalzinho, né? Mais 2 capítulos e a gente vai finalizar esse livro e aí a gente já vai engatilhar 2 Coríntios, certo? Vamos entregar nossa meditação nas mãos do Pai. Senhor, nosso Deus e querido Pai, estamos aqui reunidas mais uma vez em Teu santo nome, pedindo, Pai, que o Senhor venha fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, nos preparar para o dia mau, nos preparar por todo o mal que ainda possa vir sobre as nossas vidas, pelo que está sendo planejado pelo inferno para acontecer a esse mundo, ao nosso país, à nossa nação, tudo que tem trazido algum tipo de dor e de sofrimento ao nosso povo, às pessoas em nosso redor, às nossas famílias. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar condição de lidar com todas essas situações, segundo a Tua palavra. Não permita que a gente venha perder a nossa fé, que a gente venha estar sendo levadas pelos nossos sentimentos, pelos nossos medos, pelas dúvidas. Que nada venha tirar o nosso equilíbrio emocional e, principalmente, que nada venha nos tirar o equilíbrio espiritual. Se o Senhor, meu Pai, nos ensinar a respeito da Tua palavra, é muito claro que estaremos cada vez mais firmes no Senhor. É muito claro que teremos o equilíbrio necessário, as condições necessárias para lidar com todos os problemas que possam existir nas nossas vidas. A gente vai poder, inclusive, ajudar outras pessoas a lidarem com os seus próprios problemas. Então, revela a tua vontade para nós, revela a tua palavra, revela o teu entendimento, a sua forma de enxergar o mundo. Nos faça enxergar o mundo como o Senhor enxerga. Não permita que a gente esteja espiritualmente cegas. Não permita que a gente esteja perdido, meu Pai, em nossas emoções, nas nossas vaidades, nos nossos achismos. Nos dá uma nova mente todos os dias. Nos dá realmente um novo nascimento. Faça, meu Pai, com que estejamos preparados para tudo e qualquer coisa, para que a gente venha completar a nossa missão nessa terra, combatendo o bom combate, guardando a nossa fé, porque nós queremos entrar no céu, nós queremos ver a Deus, nós queremos, meu Pai, estar morando eternamente contigo, queremos ser chamadas de filhas do Senhor, nós queremos, Espírito Santo, entrar no céu junto com uma multidão de almas. Nós queremos fazer discípulos. Nós queremos, meu Pai, levar pessoas a te conhecer. Queremos levar pessoas à conversão. Nós queremos salvar vidas, nós queremos salvar almas. Meu Pai, o nosso propósito, o nosso anseio aqui nesse mundo não é viver para nós mesmas mais. A gente já passou dessa etapa, a gente está em outro nível. A gente quer realmente ser instrumento do Senhor aqui nessa terra. Então, que o Senhor venha fortalecer a nossa mente, nosso espírito, nossa alma. Inclusive, meu Pai, dê saúde ao nosso corpo. Não permita que a gente venha ficar abatido, enfermo, de alguma forma. Que o Senhor venha, meu Pai, nos trazer a cura por completo. Se existe aqui no meio de nós alguém que está com algum problema de saúde, em nome do Senhor Jesus, receba a cura agora. Em nome de Jesus, a luz do Senhor penetra agora na sua vida, para que sejam dissipadas todas as trevas, e todas as dores, e todas as mazelas, e que o seu corpo seja restaurado, que a sua saúde física seja plena, e que a saúde espiritual também. E assim, ó Deus, nós entregamos essa meditação nas tuas mãos, que o teu Espírito venha nos revelar a tua verdade, e que ao fim dessa noite, meu Pai, estejamos cada vez mais
fortes, que estejamos mais preparadas para combater o bom combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, isso aí. Estamos aqui no capítulo 15, 1 Coríntios, verso 1. A gente vai ter aqui o seguinte. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estáis firmes. Olha que bacana. Paulo ele faz uma observação bem interessante. Até aqui, desde o primeiro capítulo, Paulo está exortando e disciplinando firmemente essa congregação. E a gente vai perceber que, segundo um olhar menos crítico, né, um olhar mais superficial, a gente pode pensar que essa igreja realmente é desconvertida e não quer conta com Deus. Mas olha o que Paulo fala. É uma igreja que permanece, que persevera, que continua em buscar a Deus, em obedecer aos ensinamentos que o Paulo ensinou. Então, o que é interessante a gente perceber que existe o processo da maturidade espiritual. E Paulo reconhece isso. Paulo está tendo a paciência de um pai. Ele mesmo já assumiu a paternidade dessa igreja. Ele diz, ele afirmou em capítulos anteriores, que ele é o pai dos coríntios. Então, como um pai, ele percebe que os coríntios não estão 100%, mas ele também reconhece que os coríntios não estão desistindo ou retrocedendo na fé, tá? Olha só como ele fala. Ah, vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, né? Reafirmo aquilo tudo que eu já falei antes, o qual recebestes. Então, vocês receberam, e no qual também estáis firmes. Ainda que imperfeitos, eles estão firmes no evangelho. Ainda que eles tenham sofrido bastante investidas de Satanás, através de, inclusive, outras vozes, outros pregadores, chegando lá para desvirtuar aquilo que Paulo já tinha colocado como fundamento, que é Cristo. Ainda que estivessem indo para lá outras pessoas falar outras verdades, a gente vai perceber que Paulo reconhece que essa igreja ainda está buscando o verdadeiro Deus e que ela, de fato, está lutando para não se corromper, mas para amadurecer espiritualmente, tá? Pela qual, pelo qual também sois salvos. Eles são salvos, nós somos salvas, pelo quê? Pela pregação do Evangelho, o Evangelho da salvação, o plano da salvação através do Senhor Jesus. Então, pelo qual também sois salvos, se o guardares na memória o que vos preguei, se não crestes em vão. Então, Paulo ele coloca uma condição para a salvação. A perfeição é um objetivo, mas não é uma condição para a salvação. Qual é a condição para a salvação? Guardar as palavras de Deus. O que Paulo pregava? O Evangelho, as palavras de Cristo. Se aqueles que ouviram essa palavra aguardarem, eles vão alcançar a salvação. Se as pessoas receberam o Evangelho e de verdade elas não tiverem um compromisso com esse Evangelho, um compromisso com essa palavra, como seria esse compromisso, pessoal? Praticar. É para praticar o amor? Nesse instante, Dona Ana estava falando um caso, né?
a respeito de uma conhecida dela que está envolvida com o candomblé, com adoração a outros deuses, mas é uma pessoa que ela ama, uma pessoa, um ente querido dela, né? E ela fica, poxa, como é que eu procedo, né? Porque, em princípio, bate uma indignação quando você conhece a verdade e você percebe as pessoas buscando as mentiras, né? E se entregando com empenho às mentiras, aos falsos deuses. Então, bate realmente uma consternação dentro da gente. Mas vamos lá, o que que Paulo pregou, o que que Jesus pregou, o que que o próprio Deus apregoou, o que que os profetas falaram ao longo da criação da humanidade? O amor. Final das contas, tudo vai girar em torno do amor. Então, como é que eu vou praticar esse evangelho? Amando a Deus acima de todas as coisas, amando o meu próximo como a mim mesma, foi dado tal amor. Então, se eu passo por uma situação como essa, eu tenho que racionalizar. O que que eu vou fazer? Ficar indignada com a pessoa, ficar chateado, ficar de mal, cortar relações? Não seria a atitude mais sábia. Eu não preciso me misturar com as pessoas, com as suas práticas erradas, ilícitas, né? Que não convém. Não preciso me misturar com essas pessoas, né? Que mentem, que rouba, que adultera, que prostitui, né? Mas eu também não preciso me desligar delas. Eu não vou estar na roda com elas, não vou estar na mesa com elas. E entendam que a mesa é naquela mesa quando a gente vai lá com a família comer, beber, né, se alimentar. Não. Estou falando de você estar na roda dos escarnecedores, em festinhas, em reuniões particulares, onde o que vai haver ali é o escárnio da palavra. Serão conversas que de verdade vão estar trazendo a imundície, a sujeira do coração do homem para fora. Não preciso estar neste lugar, neste momento, mas eu não preciso cortar relações com a pessoa. Por quê? Porque eu preciso manter o meu amor como conexão com ela, porque vai que um dia ela precise ouvir a palavra de Deus e eu tenho essa palavra para dar. E o Espírito Santo pode criar oportunidade e então eu vou alcançar essa pessoa com a palavra. Então, o que que Dona Ana vai fazer diante de uma situação dessa? Criar uma inimizade com uma pessoa que ela ama? Não, vai continuar amando, intercedendo por essa pessoa, esperando a oportunidade de ela realmente revelar Cristo para essa pessoa. Ponto final. Então, quando Paulo fala aqui que existe uma condição para que sejamos salvos, primeiro, recebendo o evangelho, e segundo, se mantendo fiel a esse evangelho. Continuar perseguindo o evangelho, praticando, certo? Então, ah, pelo qual também sois salvos, né? O evangelho que tem pregado, se o guardardes na memória, o que eu vos preguei. Então, se eu guardar o evangelho e se eu praticar, então vai dar certo. Agora, se eu recebi o evangelho e isso foi em vão, eu deixei fugir, bom, então isso aí já não vai mais garantir a minha salvação. Paulo é bem enfático e ele foi muito cuidadoso em deixar claro que existe uma condição para a salvação: receber o evangelho e permanecer no evangelho. Receber o evangelho e não permanecer não traz salvação. E permanecer no evangelho é praticar. Verso 3. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi. Que foi que ele recebeu? O que foi que ele entregou? Qual é a mensagem primordial, fundamental, né? Qual é a essência do evangelho? Que Cristo morreu
por nossos pecados, de acordo com as Escrituras. E aí ele vai citar alguns momentos onde os profetas eles falaram a respeito de Cristo, tá? Então, ele vai chegar e vai citar no verso 4. Ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E que ele foi visto por Cefas e pelos 12. Após isto foi visto, após isto foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanecem até agora, mas alguns já dormem. Após isto ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos, e por último de todos ele foi também visto por mim como alguém nascido fora do tempo. Então, ele fala que isso está nas Escrituras. Eu acho interessante que Paulo não fala assim, ó, abra aí na Escritura tal e vamos ver. A gente vai fazer isso, mas a expectativa de Paulo é que as pessoas já tenham um conhecimento prévio a respeito. Então, só para a gente fundamentar o que Paulo está dizendo e o que ele espera que a gente já tenha conhecimento, a gente vai abrir a Bíblia. Primeiramente, Isaías, capítulo 53. Abra aí e vamos consultar Isaías 53. Todo mundo abriu? Então, ele vai dizer aqui, a partir do verso 4, ou melhor, vamos a partir do verso 3. Ele disse aqui em 1 Coríntios 15, 3, porque eu também vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras. E aí a gente vai agora ver as Escrituras, Isaías 53, verso 3, está assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ninguém queria saber da conta desse homem aqui. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, essa é a escritura que Paulo está citando. Ele morreu pelos nossos pecados. Estávamos desgarrados, perdidos, imundos, enlameados dos nossos pecados, das nossas transgressões, mas Jesus morreu por nós. Aí no verso 4, ele fala, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Vale a pena você abrir aí Salmo 16, antes aí de Isaías, né? Salmos 16, verso 8 e 10, ao 10. E aqui a gente vai ter o seguinte: o Senhor, é, o Senhor tem-o sempre à minha presença.
Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até que o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O que esse texto aqui de Salmo, que são palavras de Davi, né? Esse salmo é de Davi. O que ele quer dizer? Que o Senhor estará sempre à nossa direita. Por isso, o coração dele se alegra, ele não tem medo, ele não receia de nada. E ele fala assim: ó, pois não deixará a minha alma na morte, não permitirá o seu santo veja corrupção. Corrupção é o apodrecimento da carne. Esse santo aí está escrito com letra maiúscula na sua Bíblia? Tá, né? Esse santo é o Senhor Jesus. E a carne dele não viu a corrupção, a carne dele não apodreceu. Pelo contrário, ele foi ressuscitado. Aí agora você vai para Oséias, capítulo 6. Oséias, aí depois de Ezequiel, Jeremias, Daniel. Acharam? Oséias, capítulo 6, no verso 2. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Então, o profeta Oséias já está sinalizando que a nossa salvação vai ser alcançada através de um sacrifício que durará apenas 3 dias e ele ressuscitará ao terceiro dia. Então, isso é o regozijo para nós, porque se há a ressurreição, ainda que nós morramos, também seremos ressuscitados. Isso faz parte, né? Então, aí ele vai falar em 1 Coríntios 15:5, e ele foi visto por Cefas e então pelos 12. Cefas, todo mundo aqui já sabe, que é um outro nome de Pedro, né? Então, Pedro pode ser chamado de Simão Pedro, ou também pode ser chamado de Cefas, tá certo? E aí a gente vai ver em Marcos, capítulo 16. Marcos 16, verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, ele aparece aqui para os 12, aqui só cita 11, mas é porque antecipadamente ele já tinha aparecido a Pedro. Ainda aí mesmo no capítulo 16, a gente vai ver aqui no verso. Não é aqui não. Tá em outra passagem, tá? Aqui ele tá, o Pedro ele tá incluído aqui, e os 11 é o que tá faltando, o bonito do Judas, né? Enfim. Então, ele apareceu para todos, e Paulo vai começar a narrar esses fatos, apontando para que todas as escrituras e todos os fatos estavam sempre apontando para Cristo como firme fundamento da nossa fé salvífica. Por fim,
ele vai falar de si mesmo. E aí ele vai dizer, aí em Coríntios, tá? E por último, de todos, ele também foi visto por mim. Então, ele foi o único que teve a experiência de ver Jesus apenas depois de morto, de verdade, ressuscitado, né? Ele foi o único que teve essa experiência de não ver Jesus antes dos apóstolos. Ele foi o único que teve essa experiência. Ele viu Jesus após a ressurreição, tá? E aí ele vai dizer, e por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora de tempo. Então, o próprio Paulo, ele vai dizer que já era para ele ter se convertido antes. Ele era um nascido fora de tempo. Ele já era para ter conhecido Jesus antes. Ele reconhece isso. Mas o que interessa é que antes tarde do que nunca, ok? Então, porque eu sou o menor dos apóstolos. E nós sabemos que isso é uma grande inverdade, porque de todos os apóstolos, ele realmente foi o maior. Mas olha a condição que ele se coloca. Ele sabe o valor que ele tem. Paulo não é ignorante a respeito do compromisso dele com o evangelho e do desempenho dele, da desenvoltura dele na pregação do evangelho. Mas ele entende que é Deus que usa ele. E ele se sente como menor. Ele vai dizer, vamos terminar o verso, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então, ele tinha um sentimento dentro de si, ou um ressentimento dentro de si, porque justamente ele perseguiu a igreja, ele matou muitos fiéis. Quando ele se torna um fiel a Cristo, ele consegue compreender coisas que ele não compreendia antes, e ele consegue sentir a dor daqueles que ele perseguiu. Tendo esse entendimento, ele se coloca como menor, como inferior. Por quê? Porque o trabalho que ele fez não foi digno? Não, porque ele perseguiu a igreja. Nenhum dos outros apóstolos fez uma tolice dessa. Ele foi o único, né, que infelizmente teve teve essa mancha no seu currículo, né? E é algo que você percebe que ele guarda. Quando falam lá do espinho na carne dele, há uma sugestão de que possa ser essa dor na alma. Pode ser o fato dele ser quase cego, mas pode ser também a dor na alma. Seja como for, ele está falando aqui dessa dor na alma que ele tem, né? Não que ele esteja se culpando ou se condenando, mas de verdade ele ele compreende que ele não está na altura dos outros, em sua visão, não está na altura dos outros, porque ele perseguiu homens e mulheres de Deus. Ele perseguiu a igreja de Deus. Ele tem essa consciência. É interessante, né? Houve em Paulo um novo nascimento. E tem coisas que a gente faz na vida das quais a gente não fica muito contente, né? E aí a gente fica doido para esquecer. Mas a gente não sofre de amnésia, a gente não esquece. Tem coisas que a gente vai ter que conviver, né? Existem lembranças com as quais vamos ter que conviver, mas que isso não seja um empecilho para termos comunhão com Cristo e liberdade em Cristo. Que isso não seja um motivo da gente ficar se culpando, se condenando. Se Jesus, como a gente acabou de ler, em Isaías, morreu pelos nossos pecados, nenhum pecado deve ser adicionado mais à nossa vida depois que a gente o conhece. O que eu quero dizer, isso não pode ser mais um peso, senão você invalida o sacrifício de Jesus. Não, ele morreu pelos nossos pecados, mas esse pecado aqui não, esse daqui foi muito grave. Eu preciso sofrer, eu preciso pagar por ele, porque Jesus não foi suficiente. Então você despreza o sangue puro de Jesus. Ele sim, Cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado, né? Sangue puro, sangue que nos salvou. Então, Paulo compreende que ele é salvo,
Ele não está aqui se culpando, se condenando. Ele só está fazendo uma referência de que ele entende que ele fez algo muito pesado no passado, tá? Isso é algo que o acompanha, mas não por culpa. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Olha como ele reconhece que quem fez a obra na vida dele foi Deus. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. O que que ele é? Caramba, o maior apóstolo que já teve. E a sua graça, que foi concedida a mim, não foi em vão, mas eu trabalhei muito, mais do que todos eles. Tá vendo que ele reconhece o valor que ele tem? Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ele reconhece que ele fez mais do que todos, mas ele sabe que ele é só um vaso, que Deus teve muita misericórdia, que ele não merecia, ele era um perseguidor da igreja, mas Deus teve muita misericórdia da vida desse homem e transformou ele num vaso de honra. Ele entende que as curas não são por causa dele, que a conversão alheia não é por causa da sabedoria dele. Ele entende que ele é só um instrumento, que é a graça de Deus que está com ele. Portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos e assim tem descrito. Quem são eles? Os demais apóstolos, os demais servos de Deus. Não só os primeiros 11, 12 com Matias, mas como todos os outros que já foram feitos depois dele, depois deles, né? Então, Barnabé, o próprio Tiago, irmão de Jesus, que não era aquele Tiago dos apóstolos, né? Ah, o Tadeu, o Áquila, a Priscila, aqueles nomes todos aí que a gente já citou aqui algumas vezes. Todos eles se converteram e se tornaram pregadores da palavra. São apóstolos de Cristo. Mas ele diz: eu trabalhei mais do que todos eles. E a gente vê que é verdade. Ele trabalhou mais do que todos eles. Portanto, seja ou eu ou eles, assim nós pregamos. E assim tem descrito. Pregamos o quê? Que Jesus morreu pelos nossos pecados. Levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Somos livres. Tem mais nada que nos prenda ao passado ou a Satanás. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Então, aqui Paulo já está mexendo em uma outra ferida que está existindo no meio da igreja de Corinto. Por quê, pessoal? Mais uma vez, cultura. Então, os coríntios, eles acreditavam, gregos, romanos, eles acreditavam que depois da morte acabou, era morte. Essa, essa pessoa não poderia mais ressuscitar. Não é que eles não acreditassem em vida após a morte. Tanto que eles encomendavam a alma, né, o corpo e a alma da, dos seus mortos ao barqueiro. Lembra? Bota duas moedinhas no zóio, joga lá no rio, toca fogo, mas encomenda para, para o além. Por quê? Porque sabe que vai ter vida após a morte, ok? Mas o que a gente está tratando aqui não é de vida após a morte, é de ressurreição. É da morte ser vencida. Eu morri e ressuscitei, venci a morte. Ele está falando disso. Jesus é o primogênito desses que venceram a morte, que vencerão. Nós venceremos a morte. Se permanecermos no Evangelho, ok? Há uma condição. Então, ele vai é, bater de frente com a cultura dos coríntios. Não é só a morte. Se você permanece no Evangelho, você vai ter ressurreição do seu corpo, que será depois transformado em corpo de glória. Então, ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos,
Como dizem alguns dentre vós, alguns. Você vê que a igreja permanece, mas alguns, um ou outro, não acredita na ressurreição. Alguns andam na fornicação. Alguns começam indevidamente. Alguns ficam dividindo a igreja. Então, tinha todos os tipos de defeito. Não quer dizer que toda igreja tinha o mesmo tipo de problema, mas tinha dentro dos membros todo tipo de problemas, tá? Mas eles ainda estavam perseverando em buscar a Cristo. Mas, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Mas Oséias disse que vai haver ressurreição. Davi disse que vai haver a ressurreição, que houve a ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, então é vã, é vazia, é inútil a nossa pregação. E também é vã, vazia, inútil a vossa fé. Se a nossa crença é de que fomos perdoados por um sacrifício perfeito que ressuscitou, e além de sermos perdoados, vamos ter direito a uma nova vida, porque vamos ter direito a uma nova vida, ressurretos, porque Jesus ressuscitou. Então, se a gente invalida a ressurreição, a gente desconstrói todo o evangelho. Todo o evangelho perde o sentido. Toda a nossa crença perde o sentido. Interessante. Então, sim, para quem está chegando aí agora, capítulo 15, verso 15, sim. E se somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Então, somos considerados falsas testemunhas de falarmos que Cristo ressuscitou, sendo que Cristo não ressuscitou. Então, somos mentirosos. E não é só Paulo. Paulo vai falar que toda a igreja é mentirosa. Toda a fé dessas pessoas é uma fé falsa, enganosa, né? Enganada. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. E ainda estáis nos vossos pecados. Pô, aqui é que derruba o cristão. Se Jesus não ressuscitou, eu tenho que pagar pelo meu pecado, eu tenho que pagar pelos meus erros. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Aqueles que confiavam em Cristo, que se converteram, novo nascimento, viveram para Cristo e morreram. Morreram em Cristo. Por quê? Porque estavam vivendo para Cristo. Morreram em Cristo. Se eles morreram, pronto, acabou também, morreu, não vão ser ressuscitados. Bom, mas a gente já viu em vários momentos da palavra que há uma promessa de que serão ressuscitados. Verso 19: Se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se estamos aqui na expectativa de que Cristo apenas vai nos curar, nos prosperar, né, nos fazer ter uma família abençoada, uma família onde haja paz, um casamento onde haja paz e fidelidade, né, onde eu possa trabalhar feliz, sem angústia, sem pressão, sem depressão. Se Jesus é só para essa vida aqui, Paulo fala que somos miseráveis. E sim, eu concordo, representaria a nossa miséria espiritual, que não entende, né, a nossa pobreza espiritual, de não entender que não alcança a magnitude do plano da salvação, a magnitude do trabalho de Deus, que vem desde antes da criação. Somos miseráveis, mais do que todos os homens.
Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos. Agora é. Olha o que ele fala. Agora é. Cristo é ressuscitado dos mortos. Ele não morreu. Ele não foi ressuscitado. Ele é ressuscitado dos mortos. Por quê? Porque ele vive, tornando-se as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro, as primícias. Ele foi o primeiro de todos que hoje dormem. Por que que automaticamente a gente não ressuscita com Cristo, né? A gente morre e imediatamente ressuscitamos e vamos para junto de Cristo, porque há um plano. E o plano de Deus não é que a gente ressuscite nesse momento. O momento da ressurreição está breve, graças a Deus. Momento do arrebatamento. Quando isso acontecer, nós passaremos um tempo com Cristo nos céus. Depois retornaremos aqui para essa terra. Mas há um projeto, por que não agora? Porque só depois existe um motivo, existe um porquê, e a mente sábia de Deus bolou tudo isso, né? Quem somos nós para discutir? Mas certo é que Cristo já ressuscitou, ele é a primícia, e os demais que creem, que morreram em Cristo, também serão ressuscitados. Pois, desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição de todos os mortos. Então, a morte veio por um homem. Vamos lembrar da criação, projeto, princípio da criação. Não era para que Adão morresse. A ideia era que Adão fosse imagem e semelhança de Deus, e assim como Deus fosse eterno. Adão pecou, a morte entrou, o pecado entrou na humanidade, assim como a morte também. Então já não somos mais perenes, eternos, porém nos tornaremos como tais, eternos. Por quê? Porque se através de um homem entrou a morte, através de um homem vai entrar a ressurreição, a vida eterna. Então, ele equipara Jesus a um homem, por quê? Porque era um homem que tinha que cuidar de toda a geração humana. Não bastava ser Deus, ele tinha que ser um homem, né? Se fosse para Jesus morrer como Deus, ele viria na forma de Deus e se permitiria ser sacrificado como Deus. Não, tinha que ser um homem. O homem errou e um homem conserta. Tinha que ser um homem. Porque assim como, como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Significa que não morreremos? Não. Vamos morrer essa morte aqui na Terra. E talvez a gente nem precise, né? Eu creio que eu vou ser arrebatado, não vou ver nem a morte. Mas cada homem em sua própria ordem. Aí Paulo vai dizer que não é de qualquer jeito. Existe uma ordem, existe uma disciplina, né? Existe um projeto e ele vai ter que ser cumprido à risca, certo? Então, cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Há um momento para isso acontecer, há um propósito. Então virá o fim quando ele tiver entregue ao reino, ou melhor, entregue o reino a Deus, ao Pai. E quando ele tiver derrubado todo governo, toda autoridade e poder. Então, vai haver um momento em que nós seremos vivificados com Cristo, tomaremos parte nesse momento em que Cristo vai derrubar todo o governo, autoridade e poder. Esse é o momento do milênio. Fique esperando, pessoal, por esse momento. Estava vendo uns debates, uns negócios hoje, falando sobre política, né? E o pessoal falando, pô, entre fulano e ciclano, você vota em quem? Né? Entre Beltrano e ciclano, você vota em quem?
E eu já meio que perdi a esperança de que realmente o nosso voto valha alguma coisa para a eleição de governantes aqui nessa terra. Eu estou descrente disso. Primeiro, porque não há justiça na terra. A justiça só vai haver no governo de Jesus. Eu tô doida para viver um momento onde a gente vai ter pessoas íntegras vivendo uma vida íntegra e reta. Tô doida para ver isso. Porque nesse momento você pode tentar, mas a humanidade está corrompida. Então não vai haver essa legitimidade, por exemplo, do seu voto valer. Não. Vai valer o que alguns grandes dominadores do poder, os donos dessa terra, ou o dono dessa terra, né? Vai fazer do jeito que lhe apraz. Mas, pois bem, vai vir. Já veio um homem para consertar a morte, já veio um homem para consertar a morte, e vai vir um homem como Deus para consertar a terra. Vai chegar esse momento e nós vamos fazer parte disso, se permanecermos em Cristo, claro. Então virá o fim quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo, toda autoridade e poder. Porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Por quê? Depois disso aqui, meu irmão, ninguém mais vai morrer. Depois que acontecer isso aqui, não haverá mais morte. Jesus ele vai vencer todos os poderes, todos os governos, todas as situações. Vai subjugar a todos e vai entregar a terra restaurada para Deus. Está aqui. Adão não conseguiu, mas a gente conseguiu. Porque ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sob ele. Que isso aqui que Paulo está falando? Paulo está dizendo que até no reino dos céus tem uma hierarquia. Ele vai colocar todas as coisas sob seus pés. Ele vai subjugar a todos, menos exclui-se aquele que colocou todas as coisas sob ele. Quem é? É Deus. Jesus não subjugará a Deus. Lógico, né? Deus é o Pai e é Criador. Então aqui a gente percebe que há sim uma hierarquia dentro da Trindade. Há uma hierarquia. E há uma personalização. Por mais que seja uma Trindade, cada um é cada um. E cada um tem o seu papel e o seu propósito. Cada um é cada um. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho, com letra maiúscula, não é isso? Jesus. O mesmo Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Forte isso aqui, né? Então, a gente percebe que o próprio Jesus, ele se coloca no lugar dele diante de Deus. Ele vai se sujeitar a Deus. Não é algo que a gente veja com muita clareza normalmente. As pessoas pensam que existe uma, uma tríade e cada um é igual a cada um. Não, não tem essa igualdade. Não tem. Ele pode ter poderes tais quais o de Deus, ele pode ter capacidades tais quais a de Deus, mas
ele está sujeito a Deus. Ele vai cumprir toda a missão dele, que é sujeitar todos os poderes, autoridades, governos. E ele depois, imediatamente, vai entregar tudo ao Pai. Entendendo que ele não fez isso sozinho, que ele fez por meio do Pai. Não fala aqui que o próprio Deus foi quem lhe sujeitou todas as coisas. Deus deu a ele autoridade para que ele dominasse, que em princípio foi o que Deus deu para Adão, né? Adão desprezou, pois bem, vem Jesus e vai saber fazer muito bem proveito, vai saber fazer não, já sabe, né? Está fazendo muito bem proveito disso, vai sujeitar todas as coisas, vai organizar toda a bagunça e vai entregar para o Pai. Pai, olha, isso aqui eu não teria feito sem o Senhor. Como assim? Deus estava lá no trono. Uhum, mas o Espírito Santo estava ajudando o próprio Jesus em tudo. Quem ressuscitou Jesus? Deus. Mas Deus está no trono, o Espírito Santo. Quem nos ressuscita hoje? O Espírito Santo. Quem nos dá nova vida? O Espírito Santo. Então, o próprio Deus está trabalhando, cada um com o seu papel. Mas o grande. Como é que fala? Aquele carinha que fica lá na orquestra, que conduz a orquestra. Esqueci o nome. Mas é Deus que faz isso. Tudo está orquestrado, desenhado, planejado, elaborado pelo próprio Deus. Maestro, isso aí mesmo. Ele é o maestro, ok? Então vamos lá. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos? Se os mortos não levantam nada, por que então eles se batizam pelos mortos? E por que estamos nós em perigo a toda hora? Essa ideia do batismo pelos mortos, eu entendi da seguinte forma: eles são batizados, nós fomos batizados por homens. E esses homens em si, eles não têm vida eterna ainda, né? Mas o batismo, ele é necessário. Batismo nas águas, a entrega. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos? Se os mortos não levantam nada, por que então eles se batizam pelos mortos? Então, de verdade, nós estamos nos batizando em Cristo para a vida. Para a vida. Por que estamos nós em perigo a toda hora? E esse perigo que Paulo fala é de ele estar pregando a verdade e a todo momento ele ser desprezado, rechaçado, ele ser perseguido e realmente ser colocado toda hora em uma condição de poder ser morto. Várias vezes ele vai relatar em Atos, em outros livros, que ele foi apedrejado, açoitado, foi espancado de tal forma que ele quase morreu. E os naufrágios que ele passou. Todas as situações. Lembra que teve um momento que ele foi picado por uma víbora? Todas as situações que ele passou. E não foi só ele que foi quase morto. A igreja estava sendo perseguida. Os outros apóstolos também estavam sendo perseguidos. A gente vai ver mais adiante a preocupação dele com a igreja de Jerusalém. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém, ainda que fosse o nascedouro, né, da igreja original, da igreja primitiva, ainda que tudo tivesse acontecido lá, fosse o berço, ainda assim, de verdade, eles estavam vivendo uma condição de pobreza e perseguição
absurda, absurda, onde eles iriam acabar, eles estavam morrendo. Lembra que em Romanos, Paulo fala de, em Romanos e em Atos, que Priscila e Áquila, eles foram perseguidos em Roma por serem cristãos, eles tiveram que sair de lá. Então a igreja estava sendo perseguida em todos os lugares. Não era exclusividade de Paulo. Todos os discípulos de Cristo, os apóstolos, estavam sendo perseguidos. Estavam correndo risco de vida. Então ele fala: e por que estamos nós em perigo a toda hora? Se a gente não vai ressuscitar, de que vale a pena estarmos nos colocando em risco de morte a toda hora? Eu protesto pela sua alegria que eu tenho em Cristo, Senhor nosso. Eu protesto pela sua alegria que eu tenho em Cristo Jesus, Senhor nosso. Cada dia morro. Então ele fala todos os dias, eu morro. Todos os dias eu morro, né? E essa morte a gente pode até entender como uma morte também do negar a si mesmo, do negar a si mesmo. Então, cada dia nós fazemos isso. A gente aprende um pouquinho mais e a gente começa a botar em prática e aquilo sempre confronta com o nosso querer, com a nossa natureza, com o nosso desejo, com a nossa vontade, sempre confronta. Mas a gente luta para fazer o melhor, para a gente realmente chegar a um estado de perfeição. A gente está no processo. Mas, de qualquer jeito, a vida dele está toda hora sendo exposta ao perigo. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, olha só, ele vai falar. Que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Eu não lembro de outras passagens ele falar de ter lutado com animais. Mas imagina lá que animais seriam esses: urso, leão. Não sei que animais tinha ali nessa localidade, Éfeso, né? É na Ásia, não sei. Né? Mas a víbora eu tenho certeza. Mas não foi em Éfeso. Né? Enfim. Então ele fala: pô, todo dia eu estou me expondo para morrer, estou me lascando todo para pregar a palavra de Deus, para levar mensagem de vida às pessoas. E se eu não vou ressuscitar, isso aqui é tudo em vão? Eu não vou ter meu galardão, eu não vou ter minha premiação. Não vamos ser hipócritas de dizer que a gente não quer entrar no reino dos céus. Não, estou fazendo isso aqui só por amor. Eu, eu prego a verdade, eu cuido de almas, eu fico 8, 9, 10 horas da noite, 11 horas da noite nas ruas, atendendo morador de rua, né? Eu entro em favela, eu converso com traficante, estou arriscada a levar uma bala errada, né? De uma hora para outra. Tudo isso eu faço porque eu entro nos hospitais, eu vou pregar, estou saindo de lá com o risco de ter contraído uma enfermidade naquele lugar. Isso é em vão? É por nada? Não. É por amor, eu quero que aquela pessoa seja salva, mas é também para alegrar o meu Deus, colocar no lábio dele um sorrisão e, obviamente, alcançar a recompensa, a salvação, morada no céu, reinar com Cristo, viver todo dia olhando para a face do Pai. Tem uma contrapartida, né? E ele vai falar isso. Ele quer exprimir isso. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então, a vida perde realmente sentido. Por isso, inclusive, que muitas pessoas tentam suicídio, porque não vê mais sentido na vida. Elas não têm a esperança de uma vida no porvir que vai ser plena, vai ser eterna, vai ser de luz, sem choro, sem rancor, sem lágrimas, sem necessidade, sem fome, sem apertos. Aí as pessoas
estão lá envolvidas em seus problemas, elas só conseguem ver problema, problema, é aquela treva o tempo todo lá na mente dela, ela não consegue ver uma mensagem de esperança, né? Uma ideia, uma visão de esperança. O que é que elas pensam? Dá cabo da própria vida. Paulo está falando isso aqui. Se é só isso, então comamos e bebamos, que amanhã a gente morre, tá tudo certo. Não se engane. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. As más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane. Então, não deem ouvidos às outras vozes que vocês estão ouvindo e que estão trazendo um fundamento que não é o fundamento de Cristo, não é o fundamento do Evangelho, porque no fundamento do Evangelho, Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Ponto final. Não dê ouvido, porque vocês dando ouvido a essas coisas, vocês vão corromper seus bons costumes, os bons costumes que eles aprenderam com o Evangelho de Cristo. A crença da salvação. Despertai para a justiça e não pequeis. Porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Falo isso para a vossa vergonha. Vê que ele não generaliza. Alguns não têm o conhecimento de Deus. Está perdido. Alguns não acreditam na ressurreição. Falo isso para a vossa vergonha. Por quê? Porque já era para vocês terem eliminado esse tipo de problema, esse tipo de pensamento. Já era para vocês terem eliminado isso do meio de vocês. Não só esse, como todas as outras coisas que Paulo vem criticando até aqui. Mas alguns homens dirão: como são ressuscitados os mortos? E com que corpo eles virão? Inquietações que vêm para qualquer pessoa. Se nós vemos, nós crescemos vendo os mortos morrerem, ponto final. Então, quando a gente era pequeno, de repente um animalzinho de estimação, aí o animalzinho morreu por algum problema. Você cresceu sabendo que o animal morre e depois de morto não volta mais. Aí você perdeu, ao longo da sua vida, pessoas importantes para você. Um familiar, um amigo. Morreu e não voltou mais. E aí você vai crescendo e você vai desenvolvendo esse pensamento. Não, depois que morre, não volta mais. Aí você conhece a Cristo. Não, depois que morre, você pode ressuscitar, se permanecer no Evangelho. Então, mas como isso vai acontecer? A gente não sabe como é que isso vai acontecer. E Paulo fala, tolo, o que tu semeias não é despertado, se não morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo pode ser de trigo ou algum outro grão. Mas Deus dá-lhe o corpo que lhe agrada e a cada semente seu próprio corpo. Ele está fazendo uma comparação com uma semente. Então, de verdade, quando você planta uma semente, semente laranjeira, você planta a semente de laranjeira, a semente ela vai ter que morrer para dar lugar ao pé de laranjeira. O pé de laranjeira não, né? A laranjeira, pé de laranja. Ela vai ter que morrer para dar lugar à laranjeira. Se a semente não morrer, ela não vai produzir nada. Ela vai continuar sendo semente, ponto final. Mas, se ela morrer, ela vai dar origem à laranjeira. E a forma da laranjeira é a mesma forma da semente? De forma alguma. Então, o que ele está falando, olha, Deus vai dar o corpo que ele quiser. Você vai morrer de uma forma, você vai ser levado à sepultura, à terra, ao chão, vai ser coberto
como se fosse uma semente, mas você vai ser ressurreto em outro corpo. Você vai ressuscitar em um outro corpo. Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e a cada semente o seu próprio corpo. Nós teremos um outro corpo, completamente diferente desse. Nem toda carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens e outra carne dos animais, outra dos peixes, outra das aves. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória do celeste é uma, a glória do terrestre é outra. Há uma glória do sol, há uma glória da lua e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela em glória. Ele está querendo dizer que há uma diferença entre a criação de Deus, ele está comparando com corpos, apontando para nós. Há uma diferença. Tem o China, de olhinho puxado, né? Tem um africano, uma pele mais escura, né? Tem o brasileiro, que é uma mistureba. Tem todo tipo de carne, todo tipo de carne. Cada um tem sua glória, seu resplendor. Cada um tem o seu próprio propósito, cada um vai ter o seu devido fim. Ponto. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção, é um corpo que vai ser corrompido, vai ser destruído, vai ser degradado, vai apodrecer, vai putrefar. E ressuscitado em incorrupção, um corpo que não se deteriora mais. Não é um corpo que vai envelhecer. Não, não tem mais esse conceito de tempo. Não tem mais esse conceito. É semeado na desonra, no sentido de que vai apodrecer. É ressuscitado em glória, no sentido que vai permanecer. É semeado na fraqueza, corpo de carne. É ressuscitado em poder. Manifestação de Deus, manifestação do Espírito Santo. É semeado como corpo natural, é plantado, é sepultado como corpo natural, é ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último homem, ou melhor, o último Adão, foi feito espírito vivificante. Adão foi uma alma que viveu. Jesus é um espírito que dá vida. Adão não tinha capacidade de dar vida permanente, pecou. Jesus, ainda que tivesse morrido, tem a capacidade de dar uma vida eterna. Mas não é o primeiro, mas não é primeiro o que é espiritual, mas é natural. E depois o que é espiritual. Então, a gente não tem um corpo de glória primeiro, a gente não tem um corpo espiritual primeiro, a gente tem um corpo material primeiro, a gente tem um corpo físico primeiro. Tranquilo, bate bem até com a ideia da concepção, né? Quando papai e mamãe vai lá, faz o que tem que fazer e os gametas de cada um se encontram. Até ali, tem alma? Não. É um gameta, um outro gameta, e eles ainda são apenas metades de algo que vai surgir. Pronto, os gametas se unem, se fundem. Existe ali agora um corpo físico, que aos nossos olhos a gente nem consegue enxergar, tá certo? Tem que ser no microscópio para ver. Mas na hora que formou o corpo físico, que é a primeira coisa que acontece, entra a alma. Bom, ele está querendo dizer que primeiro nós vamos viver
esse corpo físico, que é o que nós estamos vivendo agora. Depois da morte, teremos um corpo de glória, um corpo espiritual. Porém, contudo, todavia, entretanto, fica a ressalva: aqueles que não morrerem na vinda de Cristo serão feitos corpo de glória, subindo aos céus. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é do Senhor, do céu. Então, o próprio Deus, ele dá vida a Jesus, gera Jesus como um homem divino, Jesus aqui na terra, carne, mas com um quê divino, ainda que ele não tivesse se utilizado da divindade dele em seu próprio favor, em momento algum. Ele só fez isso para auxiliar outras pessoas, tá? Mas esse homem é do céu. Foi um propósito de Deus, foi um pensamento de Deus. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. Assim como Adão, somos todos nós. Tal qual o celestial, também são os celestiais. Quando nós formos para o céu, teremos um corpo igual ao Senhor Jesus tem hoje. E assim, como temos portado a imagem do terreno, como nós nos parecemos com o homem terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Teremos também a imagem de Jesus. Agora, digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, não adianta que esse corpo aqui não vai entrar no reino dos céus. Não vai. Ou serei transformada, ou morrerei, serei ressuscitada e transformada. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Uhul! E esse dormir aqui é morrer. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, num piscar de olhos, ante a última trombeta. Então, assim que a última trombeta tocar, ante a última, não é antes da última, é ante. Ante a última trombeta. A trombeta está sendo tocada, né? Está lá o anjo. Pronto. Nesse momento, última trombeta. Num piscar de olhos seremos transformados, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Estou na expectativa. Porque é necessário que este corruptível, esse nosso corpo, seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido da imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Aleluia. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ou, na sua versão, pode estar o seu aguilhão. Ó sepultura, onde está a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, se a gente vai vencer a morte, a gente vai vencer o pecado. O corpo que nós teremos não será mais sujeito ao pecado, nós teremos resistência ao pecado, nós teremos abominação do pecado, nós teremos uma rejeição. O pecado não será atrativo. Hoje, o pecado para a gente tem uma atração. Não será um atrativo para nós. E eu minto, eu falei algo que foi idiota. A depender da condição espiritual que nós estamos, o pecado hoje já nem é mais um atrativo para nós. Tem coisas que fazíamos que hoje a gente para e pensa: meu Deus, você tomou nojo, você ficou repugnado. Isso é só um pouquinho do que você vai
perceber quando você tiver um corpo totalmente transformado. Nesse momento, o que você sente é a ação do Espírito Santo na sua vida, que causa em nós, te causa repulsa pelo pecado. Mas quando a gente tiver um corpo de glória, a gente não vai ter nenhum desejo por pecado algum. E aí você pode pensar um monte deles. Não, não vai existir, né? Esse corpo agora será realmente incorruptível. O que nos leva à corrupção, o que nos leva à morte é o pecado. Adão pecou, a morte entrou. Adão morreu e toda a sua geração, nós somos geração de Adão, todos nós morremos, tá? Quer dizer, a gente não, a gente vai ser arrebatado. Mas enfim. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Olha que bacana, olha a deixa dele, olha o chamado para um compromisso cada vez mais ativo com a obra de Deus, né? Olha o que ele fala. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. A firmeza não é de você ter um corpo resistente, a firmeza é de você ter uma mente resistente, uma mente inabalável. Não é qualquer seta de Satanás que penetra e vem fazer estrago. Não é qualquer, não, não é nenhuma. Nenhuma seta de Satanás pode penetrar isso aqui para fazer estrago, para colocar dúvida em você, para colocar culpa em você. Não, tá? Então, sede firmes, inabaláveis, é aqui, é na mente. Sempre abundantes na obra do Senhor, abundantes na obra. Pratiquem, faça tudo com toda a sua força. E nisso aqui, oferta, tá no pacote. Seja mão aberta, seja disposto a financiar a obra de Deus, esteja disposto a ir lá e cumprir o ID de Cristo. Tá? Seja abundantes na obra do Senhor, sabendo, olha como ele ele entende que existe uma recompensa e a gente tem que lutar por isso, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Tem recompensa, tá? Se não é apenas pelo amor ao próximo, isso é fundamental. Não é apenas por amor a Deus, isso é necessário. Mas é porque também você vai ter uma premiação, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, tá? Então, se você der fruto e o vosso trabalho não pode ficar sem fruto, né? A palavra de Deus não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito que lhe apraz. Isso vai ter uma repercussão aqui na terra. Você não vai subir para o céu de mão vazia. Você vai levar também umas almas junto com você. E além disso, você vai receber o galardão. Tá? Então, isso aqui é maravilhoso. Mas o segredo é a gente receber o evangelho, permanecer e ter a compreensão do verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu na cruz, foi por causa dele que nós hoje temos a oportunidade da salvação. Que a gente não perca isso. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou melhor do que alguém, não é porque eu me acho melhor do que alguém, não é porque eu faço a obra de Deus. Foi porque Jesus morreu por nós. Cristo nos resgatou. Certo? Esse é um capítulo grande, né, pessoal? Acho que é o maior capítulo que tem em 1 Coríntios. Me fale aí, alguém tem algo a acrescentar, a falar? Diga aí, alguém já levanta a mão, senão a gente indica.
Rosa, você que tá sumida. Não é a Rosa Pereira, não, que a Rosa Pereira tá assídua. É a outra Rosa que tá sumida. Boa noite. Rosa tava dormindo, gente. Ah, que absurdo, não acredito. Gente, eu vou desligar a câmera, peraí. Gente, me Diga. desculpem, eu vim aqui participar, cair nos pedaços, porque me enfiei num serviço aí de Deus com aquele propósito de pegar uma cadeira. E Sim, assim, hoje eu tô aqui encostada, ouvindo e apagando. Mas não podia deixar de participar porque tem que ser um hábito, né? Ainda que aos pedaços tem que ser um hábito nosso, meditar. Porque a gente vive disso, né? Tá no sangue, é a palavra que move nossa vida. Se a gente não medita, não traz essa palavra todo dia para nossa vida como uma comida, quem somos nós? O que será do nosso futuro? Então, o que eu tenho a acrescentar? É, a luta do cristão é constante para permanecer aceso, ativo. A humildade tem que ser assim, tem que estar latente em nós para reconhecer no que estamos falhando, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais complicado fica, né? Porque tem aquela coisa da estabilidade, né? Da estabilidade espiritual. Só que espiritualmente falando, diante de Deus não funciona assim. Então, não é à toa que tem tantas pessoas aí que se convertem ao Senhor Jesus e no primeiro amor brilha mais do que muitos que são da fé há tantos anos, né? Os anciãos, praticamente, por assim dizer, na fé. E a gente tem realmente que estar em constante avaliação da nossa fé, da nossa conduta, do nosso posicionamento, né? A gente tem que se posicionar o tempo inteiro e vigiar o tempo inteiro, porque eu já percebi realmente que se eu já sabia que não era fácil, hoje eu tenho. Eu fico até assustada em dizer que é realmente complicado. A cada dia que passa é complicado, é difícil ser cristão. É muita coisa, mas o Espírito Santo nos capacita para isso. Então, é a humildade de sempre estar ali reconhecendo, né, que a gente, no que a gente precisa mudar e no que a gente precisa acrescentar no nosso caminho diante de Deus. E aí, essa semana eu estava tava na militância. E aí tem uma moça que ela gosta tanto de ir para macumba quanto para a igreja. Imagine. Como se o nosso tempo fosse, né? Lá é uma guerra, a gente para almoçar e de manhã a gente sai muito cedo para ir pegar todo mundo, depois começa o trabalho, aí almoça, muitos ali dormem. E aí a gente vai conversando com o motorista, vai conversando com uma pessoa que é da mesma fé, de outra igreja, vai conversando. Acontece de encontrar pessoas que a gente conhece de outras igrejas na mesma van e pessoas incrédulas, né? E imagine a linguagem para usar com cada uma dessas pessoas. E essa moça que gosta de tanto da macumba quanto da igreja, tem um filho que o filho é apaixonado pelas coisas de Deus. Ele ora, ele canta, ele lê mesmo a Bíblia em casa e fala com a mãe. Só que ela não leva ele assim direto para a igreja, ele vai de vez em quando com a tia. E aí ela tava falando comigo, né? Tem problema de ansiedade, tem problema e fuma, não consegue parar de fumar, e foi tanta coisa na vida dela. Eu sei que vira e mexe, ela tá me chamando assim num canto, e ela pegou uma confiança e começa a conversar comigo, e ali eu não vou perder tempo, né? Ao mesmo, eu tenho que falar de Jesus para ela, ou para o motorista, porque eu sou a primeira a ser pega e a última a ser entregue. É claro que tinha que ser eu. Então, ai, ai.
Então, aí a gente vai conversando e passando o que a gente tem dentro de nós, né? Eu falei para ela que ela tem uma situação assim que ela encontrou uma pessoa na militância e estava, né, tentando ganhar voto para o vereador, e aí a pessoa falou, esculhambou, não tem que. Essa pessoa que não foi xingado ainda ou escorraçado, né? Se não foi, ainda vai ser. E aí, essa pessoa escrachou com ela, só que eu não vi. Ela veio desabafar comigo. Ela, ou saber o que eu tô falando. Eu tô aqui. Assim que terminar a campanha, pense. Assim que terminar a campanha, eu vou lá e vou dizer umas boas e poucas. Eu falei, por que você vai perder tempo? É sério que você vai guardar isso até terminar a campanha? Tem energia? Porque a gente fica tão cansado, chega em casa, ou faz a comida para levar no outro dia, ou lava a blusinha para poder usar, porque são duas. Eu falo a você, eu acredito que isso aí tem que ser diluído nesses dias, porque você vai perder tempo. Então, aí comecei a ensinar para ela, pensa que é difícil, Jesus disse que é para a gente amar. Aí eu tinha lido na semana, na mesma semana, Mateus 5. E aí, Jesus disse que era para a gente orar por quem nos persegue, abençoar quem nos maldiz, né? Ama os nossos inimigos, que a nossa vida fica mais fácil, embora não pareça, mas é assim que Ele quer, porque não haveria guerra, nem ogivas, e nem todas essas desgraças que a gente tem aí, as pessoas lutando contra pessoas. Aí eu falei, rapaz, não vai valer a pena você guardar tudo isso, sendo que você ainda tem filho, ainda tem que cozinhar. É muita coisa para você carregar. E conversei com ela e tal, tal, tal. Aí fui falando de Deus, né? Eu não tenho outra coisa para falar. Eu não vou ficar trocando figurinha. Eu vou falar o que eu aprendi, né? É melhor você perdoar e deixe que Deus toma conta do resto. Não precisa ir lá tirar satisfação, nem dizer nada para ela, porque pode ser que ela esteja muito mais bem armada que você. Você tá com ódio, mas ela de repente vai estar com uma arma ainda na tua cara, seus filhos ficam aí. Porque é assim hoje em dia. Então, todo dia a gente tem essa situações que a gente passa, né? Imagine se uma pessoa dessa vai chegar para uma pessoa que não anda prestando atenção, né, na vida espiritual, o que é que não vai ouvir? Besteira, né? Então, o meu intuito ali, além de buscar permanecer na fé, levar outras pessoas também para o mesmo caminho. E a guerra é essa aí. Então, a gente tem que ter humildade para sempre estar olhando para a gente diante de Deus, o que que a gente tem que consertar, mudar e pedir misericórdia. Toda a oportunidade que eu tenho nessa van, porque não é fácil. Gente, desculpa, eu tô falando demais, mas é muita coisa. É uma guerra espiritual, é um embate. A gente vai, nós cristãos, que vai ajudar o vereador por essa campanha, vai numa luta contra a facção, contra o pessoal da bocada, contra o dono da boca, né? Que tem lugar que a gente não pode entrar. E aí, eu tenho propósito. Eu não vou dizer que não fui também pelo valor. Eu tinha um objetivo, eu tenho um propósito e objetivo, mas o propósito é maior. E cada vez mais em relação à política, eu estou muito interessada. Em relação à política, eu estou muito aberta. A minha mente se abriu de uma maneira de uns tempos para cá, graças a Deus. Porque tem pessoas que ainda continuam muito ignorantes. E por que não dizer também que tem pessoas na igreja que não cola com o altar, não cola com a gente. E isso é muito triste, porque não se trata de gostar de um vereador, de tentar simplesmente colocar um justo, não. Se trata mesmo de ter, sabe, de estar bem armado para uma guerra, porque aí fora não está fácil. Então, o cristão tem que estar bem cercado de todas as maneiras. Tem Deus, sim, tem Deus, mas aqui embaixo a gente tem que lutar com forças também de em todos os âmbitos, para que o evangelho, nossa vida, nossos os bons costumes, a ordem, né, possa pelo menos continuar caminhando, ainda que tropeçando, mas a gente precisa. É uma luta muito, muito, muito espiritual. Seria bom que muita gente abrisse os olhos para essa coisa de política, porque é mais sério do que muita gente imagina. Então é isso, obrigada. Valeu, Rosa. Deixa eu ver aqui. Isis. Só eu. A Isis, você faz assim, Eu. se você, rapidinho, se você hum, quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade.
E aí, quando você terminar, você mesmo já faz a oração de encerramento, tá bom? Tá bom. É, eu fico vendo se você vai me chamar para falar alguma coisa, porque eu gosto de deixar no critério do Espírito Santo, sabe? Tem certas coisas que é só eu e Deus. Alguns, não diria medos, mas alguns questionamentos, algumas dúvidas, algumas coisas que ainda é desconhecido para mim. E era um dos questionamentos que eu tinha sobre a morte, sabe? Ainda mais nesse mês de agosto. Esse mês de agosto é babado, viu? Que mês terrível. E ainda não terminou. Mas vai terminar. E é um mês de tragédia, é um mês de perda, e tragédia sobre tragédia. E perdas que nós tivemos no nosso passado. Esse mês de agosto seria aniversário de minha avó. Seria o mês de nascimento dela, o dia e o mês de nascimento. E para mim, até então, era um incógnita, sabe? Algo que eu vinha amadurecendo dentro de mim, refletindo, coisa que é realmente só eu e o Espírito Santo, que não compartilho com ninguém. E a palavra me revelou e me mostrou coisas importantes para mim. A gente, pelo menos eu, creio muito em Deus, eu tenho muita fé de que Ele cura, de que Ele salva. Eu tenho fé que eu fui curada da vesícula. O povo sempre fala, você não está tendo dor, mas pode... Fala um monte de besteira, mas a minha fé é que eu fui curada. E eu vou fazer um check-up agora de abdômen total e tenho certeza que vai ser confirmada essa cura. E tenho certeza que vou morrer com ela. Nasci com ela, vou morrer com ela. Não vou tirar mais nada. Mas essa é a minha fé. E tem gente que não tem fé para isso. Para ter certeza de que Deus cura. E eu não tinha fé de que veria essas pessoas, esses entes queridos que eu perdi. E essa perda, pelo menos na minha avó, que era uma pessoa muito forte na minha vida, ainda era uma perda que eu sempre dizia, né? Agora eu não digo mais, a partir de hoje, que ainda não tinha me recuperado da perda dela. Eu sempre não, a perda da minha avó eu ainda não me recuperei. Sempre disse isso. E nesse momento foi curado, sabe? Foi curado uma ferida que eu entendi que a morte não é o fim. Apesar de tudo, apesar de ler a Bíblia, apesar de todo o conhecimento, eu não tinha essa fé de que a morte não era algo tão definitivo. Para mim era definitivo, sabe? Para mim era realmente uma perda. Perdeu. E a intermédio de Paulo, eu vejo que não é uma perda. E eu imaginei esse momento do reencontro. A gente sempre se questiona se não teria memória. Como a gente vai ter memória? Se a gente vai saber quem é a gente. E a gente vai poder reconhecer os nossos. E aí hoje eu entendo a alegria no enterro de uma pessoa que morre na fé. Eu assisti um vídeo deles cantando um hino que eu amo, Cavaleiro do Céu, e todo mundo alegre cantando. E eu entendo que não é um momento de só tristeza, sabe? É um momento de esperança, é um momento de fé, de que nós iremos nos encontrar, aquele que amamos, aqueles que foram na frente da gente. Isso vai ser um momento de confraternização. Imagina isso. Esse momento de alegria, de abraçar, de reencontro, todo mundo brilhando, já que não vamos estar no mesmo corpo, vamos estar num corpo diferente. Mas no céu, todo mundo se encontrando, se abraçando. Imaginei esse momento abraçado com aqueles que foram, com meu filho, com meu marido, e desejando que nesse encontro também estejam aqueles que são nossos entes queridos, mas que ainda não estão na fé. Esse é o desejo, e esse foi a mudança de chave para mim, sabe? O desejo de que essas pessoas estejam comigo nesse dia, de orar por elas, de interceder. Ainda mais, orava, mas não tinha a noção dessa oração, do que eu pedia
Quando a gente pede para as pessoas se converterem, a gente pede a Deus para entrar e mandar o Espírito Santo, convencer. Não tinha noção de que não era só para esse plano, sabe? Não é para esse tempo presente, mas também para o momento futuro. Esse momento de que Jesus vai nos salvar e nos levar para viver com Ele no seu reino. Isso é muito bonito, é muito fofinho para mim. Mas foi uma chave que ainda não tinha virado, sabe? E leva consigo vários sentimentos, várias feridas, e isso é muito libertador. Acho que essa é a palavra. Para mim, a morte representava um medo, um sentimento ruim, um sentimento de perda, um medo de perder aqueles a quem amo, e uma pena. Poxa, eu amo tanta vida, eu amo a vida, eu acho lindo, eu amo viver, amo tudo o que Deus faz, quero conhecer ainda todas as belezas que Ele criou, e tenho uma atração, uma curiosidade sobre o universo. É um tema que eu adoro assistir em filmes e séries, filmes de ficção científica, eu amo, que falam sobre o universo, porque é algo realmente desconhecido para a gente, tão grandioso e tão belo, mas foi importante para mim. Fechou algumas feridas e colocou no meu coração uma esperança nova, uma fé, deu uma renovada na minha fé, me deu uma animada, literalmente. Me animou. Essa palavra trouxe ao meu coração esse ânimo que era necessário, sabe? Ah, vamos orar. Isso que eu ia falar. Já te esqueci. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Obrigada, Senhor. Mesmo que eu viva 1000 anos, eu não vou conseguir te agradecer o tanto que o Senhor faz e fez por mim. Eu agradeço pela minha vida, eu agradeço por aqueles que amam, eu agradeço por tudo que o Senhor me deu e tudo que o Senhor faz. Eu oro pela vida de cada uma das minhas irmãs na fé, anima elas, renova a fé, meu Pai, que elas tenham uma fé viva, ativa, uma fé capaz de mover realmente montanhas. Eu oro pela família, eu oro por aqueles entes queridos que ainda não te conhecem, que eles tenham a oportunidade, Senhor, de te conhecer. E que naquele momento, no momento de confraternização, o grande momento que o Senhor vai nos salvar, eles estejam todos presentes conosco. Nos dá um dia de amanhã maravilhoso na tua presença, um dia de bênção, um dia forte, que esse mês que se inicia de setembro seja um mês maravilhoso, um mês que vamos sentir ainda mais a tua presença, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço já com a certeza da vitória. Amém. Amém, povo lindo. Então é isso aí, por hoje é só. E a gente se reencontra mais uma vez, terça-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha uma excelente noite, uma excelente semana, um excelente mês.